Que o Senhor venha usar ela com graça, com ousadia, que ela possa estar lembrando tudo que ela tem estudado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir ela nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Eu vou ler na versão NTLH, mas a essência da palavra é a mesma, tá? Está escrito assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai partiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui passando fome, morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Ponha um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também traga um bezerro gordo. Vamos comemorar e começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Aqui está a palavra do Senhor que é digna de toda, Senhor, meu Deus e meu Pai. Atenção. Que o teu Espírito Santo possa ficar à vontade no meio de nós. E que o Senhor possa ministrar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no meio dos teus filhos e filhas. Te agradecemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, e toda a igreja diz: Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. O tema que o Senhor colocou no meu coração sobre essa passagem bíblica é o Pai e a presença. O Pai, Jesus Cristo aqui começa a falar sobre um pai que tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais moço. E um desses filhos se achegou ao pai e fez um pedido totalmente inusitado, fora daquilo que era a lei e o costume do povo judeu. Então a história que nós vamos falar hoje é sobre o filho pródigo. É uma ilustração dos propósitos de Deus de restaurar os filhos perdidos. Nós vamos ver nesse texto como o amor do Pai tem o poder para nos restaurar. E talvez você pode dizer assim: mas Jaqueline, o que tem a ver um filho pródigo com a minha vida? Eu nunca fui embora, eu nunca me perdi, muito pelo contrário, eu acabei de me encontrar na presença do Senhor e eu estou
Senhor. Mas pródigo, no original hebraico, significa gastador, esbanjador, aquele que não tem controle com aquilo que chega na sua mão. Ele não consegue controlar, ele não consegue administrar, ele não consegue segurar, e ele gasta tudo aquilo que é entregue na mão dele. E muitas vezes temos sim áreas na nossa vida em que nós somos como o filho pródigo, onde nós somos esbanjadores. Por exemplo, nós temos 24 horas no nosso dia. Quanto tempo você tira para trabalhar? Quanto tempo você tira para comer? Quanto tempo você tira para ler a palavra do Senhor, orar e jejuar? Será que está em equilíbrio? Será que você não está esbanjando o seu tempo com mais coisas que alimentam a sua carne do que aquelas que alimentam o seu espírito? Então o Senhor, Ele está se revelando sobre nós hoje, não é só nesse pensamento de estar perdido. É no pensamento de o que nós estamos fazendo verdadeiramente dentro da casa do Pai e na presença do Pai. Nós acabamos de ver aqui do versículo 11 ao versículo 13 que esse rapaz estava na casa do Pai. E quem conta essa parábola é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ensinando e chegou os fariseus e aquelas pessoas que se consideravam muito perfeitas na presença do Senhor. E Deus conta 3 parábolas diferentes. Ele conta a das 100 ovelhas, onde se perdeu uma ovelha. Ele conta a da moeda perdida, ou a dracma perdida. E conta também a do filho pródigo, para aquelas pessoas que ali estão. E ele diz, existia um pai, e esse pai tinha 2 filhos. E certo dia, esse menino mais novo, ele chegou para o seu pai e ele disse, pai, me dê agora a parte da minha herança. E o pai repartiu bem entre eles. E poucos dias depois, esse filho mais moço ajuntou tudo que tinha e ele partiu para um país distante. E ali ele viveu a vida dele cheia de pecados e desperdiçando tudo. A primeira circunstância que nós vemos na vida desse rapaz é que ele estava na casa do pai. Na casa do pai existe lei. Na casa do pai existem princípios. Na casa do pai existem regras a ser seguidas. Na casa do pai existe o pão, existe a roupa, existe a manutenção, existe a proteção, existe o cuidado. Existem muitas coisas que o pai esconde do filho para a proteção dos filhos. E esse rapaz estava dentro da sua casa, tendo todo o conforto do seu lar, mas ele começou a olhar aquela situação e começou a ter um entendimento e a ouvir pessoas falarem de algo que ele tinha como direito dele. Hoje nós temos um acesso muito grande a conhecimento. E conhecimento colocado em prática fora do tempo nos traz prejuízo. E foi isso que aconteceu com esse menino. Ele estava na presença do pai, o pai o livrando, o pai o guardando, o pai dando tudo que ele precisava, todas as assistências que ele precisava, o pai proporcionava, o pai o guardava, o pai administrava. E ele ficou sabendo que ele tinha direitos, mas ele só tinha direitos quando o pai dele morresse. E ele, com esse entendimento, ele disse, eu não vou esperar o meu pai morrer. Eu não vou esperar tanto tempo. E hoje em dia, nós nos vemos dentro da casa do Senhor e muitas vezes nós falamos, é difícil caminhar com o Senhor? É difícil caminhar com o Senhor? É difícil. Na casa do Pai tem regras. Na presença do Senhor também não tem regras. O Senhor muitas vezes, por nos amar, Ele diz não. O Senhor corrige ao filho que Ele ama. Não é assim? Só que hoje em dia o amor está muito deturpado na sociedade. O amor que a sociedade prega
faz sofrer, isso não é amor, não serve para mim. Se me corta, não é amor, não serve para mim. Se te faz chorar, sai desse lugar, porque não é amor que estão te oferecendo ali. E para pensar. Você que é casado, quem aqui é casado, levanta a mão. Quando você casou com o seu cônjuge, você tinha amor por ela? Mas você teve que passar por cima de outros sentimentos que também vieram com amor. Vocês não tinham certeza se o casamento ia dar certo. E aí veio o medo. Mas entre o amor e o medo, vocês perseveraram, não é verdade? Vocês talvez tiveram filho. E a mulher que tem filho, ela fica com medo. Será que essa criança vai nascer perfeita? Será que ela vai até os 9 meses? O pai fica se perguntando, será que eu vou conseguir suprir as necessidades dessa criança? Será que eu vou ser um bom pai? E tem o medo, tem a incerteza, tem a dúvida, mas as pessoas não se deixam paralisar por causa dessas outras coisas. E elas falam, não, meu filho nasceu por amor. Eu me casei por amor, mas não foi só o amor sozinho que manteve todas essas coisas. Então, as pessoas muitas vezes, elas confundem. E esse rapaz, esse jovem, estava na casa do pai, tendo tudo que o pai podia dar de bom e do melhor. Mas de repente ele começou a se encher de informação. E ele começou a ouvir que ele podia ter mais, que ele podia ser melhor, que ele poderia viver pela própria visão dele, pelo próprio entendimento dele, pelo próprio conhecimento dele, pela própria inteligência dele. E esse filho começou a desprezar o pai. Por quê? Porque entrou no coração dele a insatisfação. A insatisfação entrou no coração dele e ele começou a desejar ter independência. Os problemas desse rapaz e os problemas na nossa vida muitas vezes começam quando nós deixamos o nosso coração se encher de insatisfação. O que é a insatisfação? A insatisfação é quando nós achamos que o que você não tem é o que vai te fazer feliz. Esse rapaz estava dentro da casa do seu pai, tendo cuidado, tendo amor, tendo proteção. E ele não reconhecia o amor do pai. Ele desejava ser independente. O pecado surgiu da insatisfação dele com a ilusão de que as coisas seriam melhores se ele mesmo escolhesse todo o seu futuro sem a opinião de ninguém. Ele chegou para o pai dele e ele disse, eu não quero mais que o Senhor administre as minhas finanças. Eu não quero mais que o Senhor me diga, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. E eu quero viver bem longe do Senhor. E esse pai revela a palavra do Senhor que ele entregou tudo para esse filho, para esse rapaz. Não pense que se você achar pesado as leis e a ordenança do Senhor, o Senhor vai mudar elas para poder te agradar e manter você na presença dele, não. Deus, ele deixou mandamentos, ele deixou leis, e ele não muda as suas leis para agradar as nossas vontades e nos fazer permanecer do lado dele, porque nós estamos achando pesado demais. A palavra do Senhor nos deixou mandamentos. O Senhor disse, honra teu pai e a tua mãe, para que te acrescente os teus dias na terra e tudo te vá bem. Quando esse menino quebrou essa lei, ele abriu um abismo, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E muitas vezes isso também acontece na nossa vida. Acontece quando nós apontamos o dedo para os nossos pais. Nós somos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. Ah, Jaqueline, mas eu fui abandonada pelos meus pais. Ah, Jaqueline, mas a minha mãe tentou me abortar. Ah, o meu pai foi embora quando soube que a minha mãe estava grávida e me abandonou. Ah, se eu fosse como a minha mãe, eu não tinha abandonado o filho. Eu tinha passado fome, eu tinha morado embaixo da ponte, eu tinha feito assim, eu tinha feito assado. Cuidado, você está falando de 50% daquilo que você é formado. Ou se fala dos dois, você está jogando pedra e falando mal de você em 100%. Porque não tem como
você apontar o seu pai e a sua mãe, os erros dele, aquilo que eles fizeram que não te agrada, que você tem a oportunidade hoje de fazer diferente, e você está se maldizendo. Porque dentro de você corre o sangue do seu pai e da sua mãe, independente de eles permanecerem na sua vida ou não. Eles te deram uma vida. Então é uma lei, o Senhor fala, independente do seu pai e da sua mãe, honre-os, para que acrescente os seus dias na terra, e para que tudo na sua vida vá bem. Então é independente do pai, é independente da mãe, é o que você quer para a sua vida. E esse rapaz, ele teve a ilusão de ele poder governar aquilo que era dele, com a sabedoria e o entendimento que o pai dele tinha. Mas a insatisfação, ela faz isso com a gente. A ilusão, ela também nos engana, ela nos manipula, ela nos faz pensar que nós vamos conseguir fazer algo pela nossa própria força, pelo nosso próprio querer. E quando nós pensamos na insatisfação, nós lembramos logo do céu. O primeiro que gerou insatisfação no seu coração foi o querubim ungido, ou Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo, que estava no céu, nas regiões celestiais. E ele se sentiu insatisfeito com aquilo que foi criado na vida dele, com aquilo que foi colocado na vida dele. E ele desejou ser maior do que Deus. E ali, naquela insatisfação, ele perdeu tudo que Deus tinha criado para ele. A beleza, a bonança, a alegria, a honra, ele perdeu tudo por causa da insatisfação. Quando nós olhamos também em Gênesis, nós vemos Adão e Eva. Eles estavam no jardim, no paraíso, no lugar de delícias. E de repente a serpente chega perto deles, da Eva, e fala assim: olha essa árvore, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E ali gerou a insatisfação. A partir daquele momento, os olhos dela se abriram e ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Cuidado com a insatisfação. A insatisfação faz a gente julgar os nossos cônjuges. A insatisfação faz a gente julgar os nossos trabalhos. A insatisfação faz a gente apontar o dedo para a nossa igreja. A insatisfação faz a gente não querer e não poder ser feliz aonde Deus nos coloca por um período de tempo para que a gente possa ser moldado, transformado. Glória a Deus. Nenhum momento da sua vida é aleatório. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Talvez você pode estar no casamento que hoje não é o que você gostaria, não está se tendo andamento como você gostaria, mas é o que você escolheu e que Deus abençoou. Então persevere, lute pelo seu casamento. Não é só o amor que faz um casamento, é a perseverança, é a possibilidade de perdoar, é o companheirismo, é o medo, é a renúncia, é o dizer não, é o dizer sim, é o estar junto para tudo. Se você, por causa da insatisfação, se eu, por causa da insatisfação, formos nos desfazer de tudo que nós temos, como que você vai constituir uma família, uma casa, ter filhos? Como que você vai olhar para você no espelho e falar: mas eu estou gordo demais, eu não quero mais esse corpo. Eu estou careca demais, eu não quero mais essa cabeça. Eu estou com uma barba muito grande, eu não quero mais ficar assim. Eu estou sem barba, eu também não quero ficar assim. Você não vai construir nada, você não vai para lugar nenhum. E quantas pessoas estão vivendo assim? Já acorda de manhã cedo, abre as redes sociais e vai ver a vida dos outros que estão vivendo maravilhas. E se comparando com aquilo que jamais talvez você vai ter. Se você é servo do Senhor, a renúncia, ela faz parte da sua vida, da sua história. Não adianta você olhar aquelas mulheres com o corpo sarado e você falar: eu quero esse corpo para mim. Para quê? Para você ficar se exibindo como ela? Eu quero um marido desse jeito para mim. Para quê? Para você às vezes ficar mostrando a bagunça que seu marido deixa dentro do guarda-roupa? Por quê? É bom quando é dos outros. Quando chega para você, você coloca defeito. Por quê? O problema não está no que chega para você. Está na sua
insatisfação na sua alma. Porque a insatisfação, ela é uma doença na alma, que nos leva por caminhos de destruição. Porque vai produzir insatisfação em tudo que você fizer. Tudo que você viver para fazer vai ser como correr atrás do vento, como algo que você nunca alcança. Assim como Salomão disse, fiz tudo o que queria, mas no final de tudo vi que tudo era ilusão, foi como correr atrás do vento. Não adiantou nada, fiz tudo, mas não me satisfez a alma, não aquietou o meu coração, não trouxe equilíbrio para a minha vida. Eu esbanjei tudo na saúde, no dinheiro. E aí? Não adiantou nada, não conquistou nada. Porque tudo aquilo que nós colocamos o olho nessa terra para conquistar aqui, nós estamos perdendo tempo e administrando mal o nosso tempo de arrecadar tesouros no céu, onde a traça não consome, onde o ferrugem não destrói, onde o ladrão não rouba. Nós precisamos tirar os nossos olhos da onde nós estamos deixando. Esse rapaz, ele tirou os olhos do pai e ele começou a olhar aquilo que ele não tinha. É como se ele desejasse a morte do pai para ele ter os benefícios que ele queria ter. Tudo na nossa vida começa com um pensamento. É o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Está escrito assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Os seus próprios maus desejos. Ele não está fora de você, ele está dentro de você. O mau desejo está dentro de mim, dentro de você. Quem falar aí, não tem o mau desejo dentro de mim, já está pecando, gente. Já está pecando. Porque se a Bíblia fala que tem mau pecado, mau desejo dentro de nós, é porque tem. Você pode se achar bom, boa, maravilhosos, glória a Deus, mas sempre vai ter alguma coisa para tratar. Sempre vai ter alguma coisa para mexer. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Porque a palavra do Senhor está dizendo que nós temos maus desejos. Se ela está falando, quem é que está certa? Nós ou ela? Aleluia. Exatamente. O verso 15 diz: então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Como que funciona? Você começa a ter um pensamento, como esse rapaz teve. Eu quero ir embora daqui. Eu tenho dinheiro para receber do meu pai. Eu tenho uma grande quantidade em herança. Eu vou esperar meu pai morrer? Vai que ele demora 25, 30 anos. Eu vou perder minha juventude. Eu não quero esperar. É verdade, né? Para que eu vou esperar? Eu estou sofrendo no meu casamento. Para que eu vou insistir nesse casamento? O marido da fulana não faz assim. O marido da ciclana não faz assado. O filho daquela pessoa é perfeito. Olha, o corpo daquela pessoa é assim. Olha, o dinheiro que aquela pessoa faz é assim. Olha, o trabalho que aquela pessoa faz é assim. Aí vem um pensamento uma vez e você fica quieto. Vem a segunda vez, você já começa a dar trela. É verdade, né? Marido bom, marido dos outros. Igreja boa é igreja que não está aqui nessa cidade. Pastor bom é aquele lá do canal do YouTube. E aí você começa, a se deixar levar por esses pensamentos. Esses pensamentos descem para o seu coração. Do seu coração começa a sair para a sua boca. E aí você começa a agir conforme você já falou. Foi isso que nós vemos na história desse moço. Ele pensou e ele chegou e ele falou para o pai: me dá minha herança, eu vou embora. E o pai pegou tudo e entregou na mão dele. Poucos dias depois ele virou as costas e foi embora para um lugar distante. Ele não ficou no meio do povo judeu. Ele não ficou no meio do povo onde tinha uma base familiar e umas leis que todos eles seguiam. Ele foi para um lugar distante. É como se esse rapaz dissesse assim: eu não quero contato nenhum mais com aquele tipo de lei. Eu não quero mais contato nenhum com quem possa me dizer não pode, não faz assim, não faz assado. Eu não quero mais contato nenhum. E diz que esse rapaz foi para uma terra muito longe. E ali ele começou a colher as consequências da sua independência. Porque é fácil nós desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. Mas é muito difícil quando Deus fecha a torneira e a gente precisa lutar sozinho.
A terra não dá só os frutos, ela começa a dar espinhos. O sol já não é como você gostaria. Dia de domingo, que é dia de você ficar em casa e aproveitar de repente aquela piscina, aquela praia, aquele clube, chove. E na segunda-feira, que poderia chover e você ficar dentro de casa, dá um sol bonito e você tem que trabalhar. Glória a Deus. E aí você começa a colher as consequências da sua escolha. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. No verso 14 ao 16 nos diz assim: e o rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E esse o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Esse homem, aí diz assim, ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem aquilo que era lavagem de porco, eles davam para aquele homem comer. E aí ele começou a colher essas consequências. Não demorou muito para os sonhos desse rapaz se desfazerem. Sem a sabedoria do pai, longe da proteção do pai, logo os seus bens foram perdidos. Ele usou de forma errada o que ganhou de mãos certas. Não adianta você ganhar de Deus as coisas maravilhosas que Ele tem para te dar e você gastar do jeito que você quer. Você vai perder. Você vai quebrar a sua cara. E não é só você, não, eu também. Qualquer coisa que Deus me der e vem da mão de Deus, se eu não souber administrar, se eu não souber cuidar, eu vou perder. Porque esse rapaz, ele estava querendo independência. Mas em vez de independência, ele colheu escravidão. Em vez de independência, ele colheu vergonha, fracasso, desonra. Ele desejou comer aquilo que era abominável para ele. Porque, gente, olha, na cultura de Israel, na cultura judaica, já é terrível você quebrar um mandamento, como esse rapaz fez, humilhando seu pai, humilhando seu irmão, humilhando o nome da família. Já era uma vergonha, ele não teria perdão de jeito nenhum, humanamente falando. Esse homem foi para um país distante, morar, habitar, fazer as coisas que os ímpios faziam, que desde pequeno ele foi ensinado que era muito errado. O povo judeu, eles não passam no terreno onde tem porcos, e esse homem foi trabalhar dando comida para os porcos. Diante dos fariseus e dos escribas que estavam ouvindo o que Jesus estava falando, eles falaram: merece a morte, pode matar, não deixa voltar não, que morra para lá, de fome do que tiver. Mas Jesus continuou dizendo, em meio a esse fracasso, em meio à ilusão que esse rapaz teve de que ele saberia administrar, ele começou a colher, assim como o irmão falou aqui de Jonas. Jonas, ele sabia que ele estava errado. E ele disse: me pega e me lance no mar. Porque assim que vocês me lançarem no mar, tudo isso vai acabar. Por quê? Porque ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele estava em desobediência. Esse moço também sabia. Ele sabia que ele tinha quebrado muitas leis e muitos princípios. E não pense você que porque você se acha uma pessoa boa, legal, maneira, que as leis vão deixar de se cumprir em você. Porque eu posso me achar legal, maneira, mas se eu subir no 6º andar e falar assim: a lei da gravidade não vai me pegar, botar um lençol no pescoço e me jogar de lá, será que a lei da gravidade vai olhar para mim e falar: é a Jaqueline, gente, ela é muito legal, ela é muito boazinha, ó, ela fala de Deus. Eu vou aqui, ó, segurar a lei da gravidade para que ela não se esborrache no chão. Vai acontecer isso? O que vai acontecer? A Jaqueline vai se esborrachar no chão. E assim é as pessoas que desobedecem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Ela pode quebrar? Pode! Mas as consequências vão vir. E ela vai colher a consequência da sua desobediência.
você que quebra, literalmente falando. Então foi isso que aconteceu com esse rapaz. A palavra do Senhor em Provérbios 14, 12 nos diz: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Esse rapaz, ele gastou tudo, sabe, longe da presença do Pai, longe de Jesus, longe da presença de Deus. Ninguém consegue se manter santificado. O que aperfeiçoa a nossa natureza é a presença do Pai, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Tem gente aqui que já teve acesso ou já foi viciado na bebida, como eu fui. Tem pessoas aqui que já foram viciadas em drogas, em vários relacionamentos e parceiros, em roubos, em tantas coisas que hoje elas não fazem mais. E por que elas não fazem mais? Por causa da presença de Deus, pela consciência da necessidade que nós temos de Deus e de saber que sem Ele nós nada podemos fazer. Por isso é que nós podemos fazer, podemos quebrar as leis, podemos romper com alguns padrões, podemos, mas nós vamos colher essa consequência. Esse rapaz saiu da casa do pai e ele começou a passar fome, ele começou a ter medo, ele começou a viver tantas coisas. E aonde estava o pai nessa história toda? No mesmo lugar onde ele deixou, dentro de casa, administrando os seus bens, cuidando dos seus funcionários, cuidando do seu outro filho, crescendo, continuou tendo abundância. Então a diferença e a consequência não vai para o pai, vai para quem saiu da presença do pai. E às vezes é preciso doer, às vezes é preciso incomodar, senão a gente não muda, senão a gente não volta atrás, senão a gente não reconhece que somos pobres e miseráveis e que dependemos do Senhor. Muitas situações acontecem na nossa vida pela nossa consciência. Nós sabemos que nós estamos agindo errado. O Senhor fala: não mente, porque quem mente se faz filho de Satanás. E nós vamos lá e contamos mentirinha, que nós chamamos de branca. Por quê? Porque nós estamos vendo muito pastores e pastores falando: pode mentir, não tem problema, tem mentira, que isso é mais bem pro outro. E aí a gente está sendo enganado. Aqui o pastor passa o sarrafo, aqui o pastor traz o ensino. Mas quantos lugares não tem isso? Quantos lugares as pessoas estão dizendo: se não tiver amor, cai fora. Se você está tendo que renunciar, cai fora. Se não está te compreendendo, cai fora. Isso não é amor, gente. Isso é você correr atrás de algo que você nunca vai encontrar. Porque eu não sei se você é como eu. Tem dias que eu olho para mim e falo: aquele também é insuportável, cara. Por que você está desse jeito? Eu não me aguento às vezes. Aí então meu marido e meu filho, eles são obrigados a me aguentar. Se eu não estou me aguentando, eu vou pro quarto, eu me tranco no quarto e passo lá o dia inteiro. Eu vou atrás de fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu quero me liberar daquilo que está ruim dentro de mim. Porque os maus desejos estão dentro de nós. E se nós não pararmos para olhar para nós, para os nossos pensamentos, para os nossos maus desejos, nós vamos cair no engano de Satanás. Nós vamos cair no engano desse rapaz. Nós vamos cair no engano que nós vemos tantas outras pessoas caindo. A palavra do Senhor nos diz que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Não é o outro que tem que cuidar de você, não. É você que tem que cuidar de você. Porque você sabe o que passa na sua mente. Você sabe como está o seu coração. Eu não posso apontar ninguém e falar assim: você está com falta de perdão no seu coração. Olha, você está com amargura no seu coração. Olha, você tem raiva do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Eu não posso fazer isso por você. Só você pode olhar para você e falar assim: nosso Deus, hoje eu acordei intolerável. Você tem que ser sincero com você. Nós apontamos muito o dedo para as outras pessoas, mas precisamos começar a nos analisar, porque senão nós vamos continuar caindo no erro de achar que é sempre os outros que precisam mudar e a gente vai permanecer como estamos. E aí nós vamos fazer o que esse rapaz fez, nos afastar da presença do Senhor e achar que errado é ele. E esse rapaz, ele caiu em si, ele começou a olhar para si. Ele parou de olhar para as circunstâncias, ele parou de condenar
Aquilo que a lei dizia, ele caiu em si. É em nós que nós precisamos cair. Nós precisamos olhar para nós com verdade, com sinceridade, sem máscara, sem mentira, sem maquiagem. Olhar para nós e dizer, olha, até tal dia eu odiava a minha mãe, eu odiava o meu pai, eu não me arrependi de ter feito aborto quando eu era nova. Eu não me arrependi de ter feito o que esse rapaz fez. Ele brigou com o pai, ele saiu de dentro de casa quebrando a aliança com o pai, quebrando a aliança com o irmão, envergonhando toda a família. Até nesse momento ele não tinha se dado conta de tanta destruição e tanta dor, tanta perversidade que ele tinha causado ao coração dos outros. Mas quando a aflição alcançou ele, ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele pode reconhecer o seu erro e se arrepender e começar a restauração para ele. Foi fácil para esse rapaz, no meio da sua aflição, da sua fome, ver que até os empregados do pai dele viviam melhor do que ele estava vivendo. Quando eu e você vivemos a crise, nós aprendemos bem rápido a dar valor aos fundamentos e princípios de Deus. Voltar para a casa do pai era a única solução para esse rapaz. Nós também devemos reconhecer os nossos caminhos errados, nossos desejos de independência, de facilidade. E nós precisamos voltar para Deus. E quando nós tomamos essa decisão, o Senhor, Ele não nos rejeita. Isaías 55:7 está escrito, Deus falando, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltar-se-á para o nosso Senhor Deus, porque Ele é rico em perdoar. E quando esse jovem ele volta para a casa do seu pai, ele não acreditava na restauração que ele poderia receber. Tanto que ele começa a ensaiar e ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer, pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, me recebe como um dos teus empregados. Mas Jesus declara, quando esse rapaz voltou, talvez de cabeça baixa, talvez entristecido, talvez envergonhado, o pai o viu de longe, correu, abraçou, beijou ele e falou, vem depressa, traga roupas para ele, traga sandálias para ele, traga o anel para ele. O pai ali, representando Deus, ele perdoou aquele rapaz. Por que ele manda aquele rapaz, manda os empregados dele trazer calçados para o seu filho? Porque quem andava descalço era empregado, era escravo. E esse rapaz tinha se tornado escravo do pecado. Mas agora ele estava voltando para a presença do Senhor. E o pai tinha sandálias para o filho. Nós precisamos estar calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Esse homem mandou trazer vestes, porque o pai sabe que nós devemos estar vestidos com roupas de salvação. E o pai também coloca um anel que simboliza a aliança com Deus. Não importa o quanto nós estamos frios, abatidos, congelados, vindo para a presença do Senhor, às vezes empurrado. Às vezes, como o pastor diz, a gente vem até de cara feia, porque a gente não queria estar aqui, a gente queria estar em outro lugar. Mas o Senhor está nos dizendo esta noite, se aproxima de mim, porque eu tenho coisas maravilhosas para te dar. Não importa o quanto amargurado, não importa o quanto triste, não importa o quanto envergonhado, o Pai está te esperando, e a presença do Pai, ela é tudo que nós precisamos. Vamos nos colocar de pé. A presença do Pai, ela é tudo que nós necessitamos. A sua vida não é uma destruição, a minha vida não é uma destruição. Você pode ter tido um péssimo começo e você pode ter um excelente final na presença do Senhor. Aleluia. Independente da forma que você chegou até aqui, a presença do Pai, ela pode te restaurar. A presença do Pai, ela pode te animar. A presença do Pai, ela pode
Você foi feito por Deus e para Deus. E não importa o quanto você tenha se afastado do Senhor, ou as consequências que você teve. Se nós entrarmos na presença do Senhor, feche seus olhos, igreja. Se nós entrarmos na presença do Senhor e nós verdadeiramente nos arrependermos daquilo que às vezes está no nosso coração, que às vezes está no nosso pensamento, que às vezes está na nossa ponta do dedo apontando, que às vezes está no íntimo do nosso ser e que traz a insatisfação que já derrubou tantos homens e tantas mulheres, e que a Bíblia tem nos alertado por diversas vezes que nós não devemos deixar que esse tipo de males se instale na nossa vida. Você está no lugar certo. A presença do Pai é tudo que eu e você precisamos para sermos restaurados, para sermos renovados,